Alô, meu povo, aqui é o professor Bruno, continuando a resolução de questões para o concurso da Polícia Rodoviária Federal. O nosso curso é formado por 500 questões, são 10 aulas com 50 questões cada, e cada aula tem um tema. Nós estamos na aula 3 e o tema da nossa aula 3 é o Estatuto do Desarmamento, ou seja, a Lei 10.826 de 2003. Esse é o primeiro bloco, nós resolveremos as questões 101 a questão 110. Se você ainda não adquiriu o curso completo, passe agora no site eleitoralcombruno.com.br, tá bom? Então vamos resolver as questões. Pegue a sua lei 10.826, que é o Estatuto do Desarmamento. Questão 101, atenção. É obrigatório o registro de arma de fogo no órgão competente, sendo o Comando do Exército o responsável pelo registro de armas de uso restrito. Bom, as armas, é importante vocês anotarem aí. Segundo o artigo 3º, vamos fazer a leitura do artigo 3º do Estatuto. Vejam só. Artigo 3º. É obrigatório o registro de arma de fogo no órgão competente. Parágrafo único. As armas de fogo de uso restrito serão registradas no Comando do Exército na forma do regulamento desta lei. Então, a questão 101, cobrada pela ABIN, cobrou a literalidade do artigo 3º. Armas de uso restrito, registro no Exército. Né? E as armas permitidas no Sistema Nacional de Armas, SINARME, que autoriza esse registro de armas de fogo, que são as armas de fogo permitidas. Então está correta a questão 101. Questão de número 102. As armas de fogo apreendidas e que não interessarem a persecução penal devem ser encaminhadas à Polícia Federal para destruição ou doação ao Comando do Exército. Verdadeiro ou falso? Certo ou errado? No Estatuto, nós temos um artigo que vai tratar desse assunto, que é o 25. Anotem aí, artigo 25. Olha só o que ele diz. As armas de fogo apreendidas, após a elaboração do laudo pericial e sua juntada aos autos, quando não mais interessarem a persecução penal, serão encaminhadas pelo juiz competente ao Comando do Exército, no prazo máximo de 48 horas, para destruição ou doação aos órgãos de segurança pública ou ainda às Forças Armadas. Então, questão 102, artigo 25, orienta certinho. Então, armas de fogo apreendidas e que não interessam mais a um determinado processo penal, a persecução penal, elas vão ser destinadas, encaminhadas à Polícia Federal. Correta? Correto. Então, destinadas, encaminhadas à Polícia Federal para destruição ou doação ao Comando do Exército. Questão 103. O tipo penal do artigo 15 da Lei 10.826, que é o Estatuto do Desarmamento, prevê pena de reclusão e multa para a conduta de disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela, apresentando, contudo, uma ressalva que caracteriza ser o crime referido de natureza subsidiária, qual seja, desde que as condutas acima referidas não tenham como finalidade a prática de outro crime. Primeira informação, esse crime previsto no artigo 15 do Estatuto do Desarmamento, a gente pode observar no artigo 15 que nós temos aqui o disparo de arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela, nós temos aqui um crime de perigo abstrato. Então anote, crime de perigo abstrato. Então veja, quando eu falo de crime de perigo abstrato, independe do próprio resultado desse crime. O simples fato de disparar uma arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado em suas adjacências já tipifica o crime. Não precisou do resultado concreto para o fato. Então, é um crime de perigo abstrato.
Outra informação relevante aqui. Quando eu falo esse crime referido ser de natureza subsidiária, nós estamos falando do princípio da absorção. Como assim? Vamos imaginar que eu esteja diante de um crime, eu tenho um disparo de arma de fogo, mais o homicídio. E aí, eu tenho duas condutas aqui. O que vai prevalecer? O homicídio, porque é uma conduta mais grave em relação ao disparo. Então, nesse caso aqui, o homicídio, ele prevalece. Suponhamos que eu estou falando de um disparo, né, de arma de fogo e não houve, por exemplo, no caso em questão, o homicídio. Prevaleceria, se for uma conduta mais leve, o disparo. Então, desde que outro crime não seja mais grave, eu tenho a prevalência do disparo. Mas se houve outro crime mais grave, pelo princípio da absorção, esse crime mais grave, ele prevalece. Isso que se refere à natureza subsidiária. Tá bom? Então, na questão 103 está correto, orientado pela previsão do artigo 15. 104. Conforme jurisprudência do STJ, o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é de perigo concreto. Acabamos de falar isso. Já foi pacificado pelo STJ que será um crime de perigo abstrato. Então está incorreta a questão 104. 105. Se uma pessoa for flagrada portando um punhal que tenha mais de 12 centímetros e 2 gumes, ela poderá responder pelo crime de porte ilegal de arma, previsto no Estatuto do Desarmamento. Não, galera. Olha só o preâmbulo, assim, ou como vocês queiram dizer, o que se trata o Estatuto do Desarmamento? Dispõe sobre registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição. Então, o punhal não tipificaria a conduta do Estatuto do Desarmamento. Então, seria uma conduta atípica, observando as disposições do Estatuto do Desarmamento. Está incorreto, porque a Lei 10.826 ela prevê registro, posse e comercialização de armas de fogo e munições. Tá? 106 agora.